continuar o nosso curso, né, de introdução ao aconselhamento bíblico, e nós estávamos vendo, não é, sobre algumas perguntas. Nós vamos ver hoje, não é, sobre algumas perguntas que a gente pode fazer para coletar as informações. Estávamos vendo que precisamos coletar as informações, não é, para que a gente possa conhecer melhor a pessoa que a gente vai aconselhar e o problema em si. E a gente estava vendo que áreas a gente precisa conhecer, estudar, perguntar, não é, quais são as áreas que a gente precisa estar atento. E depois que a gente conhece a área física, emocional, a fé, tudo aquilo que a gente já viu, também nós vamos ter aí agora instruções de como coletar esses dados, como fazer a pergunta, tá bom? Porque a gente nem sempre sabe fazer a pergunta. A pergunta correta é que vai fazer com que a pessoa fale as coisas corretas para que a gente possa diagnosticar o problema corretamente e então, a partir daí, a gente possa aconselhar corretamente, porque as perguntas erradas podem trazer outras respostas que podem dar uma consequência de um entendimento por parte do aconselhador errado. Ele pode errar no diagnóstico e pode dar conselhos errados que vão fazer com que a vida da pessoa ela piore ainda mais. É a mesma coisa quando você vai no médico, né? Se ele fizer as perguntas erradas, a pessoa vai respondendo as perguntas, né? Quando você chega lá, não é você que diz quais são as perguntas, é o médico que tem que saber quais são. Eu vou precisar de ler alguns textos. Eu vou pedir a ajuda. Edmilson, tu pode vir para aqui para frente, Edmilson, por favor? Sim, tá, então fica aí mesmo. Então deixa, eu vou pedir para que os irmãos abram, aí eu vou falando aqui. Quem achar primeiro vai lendo os textos que a gente precisa ler, certo? Alguém vai abrindo já em Colossenses 4, verso 6. Nós vamos aprender que quando nós formos coletar os dados, formos saber as informações da vida da pessoa, nós precisamos não ser repetitivos, né, para que não fique algo cansativo, tá certo? Então, não tratar sempre da mesma coisa, mas estar colocando metas para aquela pessoa desenvolver cada vez mais e fazer perguntas apropriadas, perguntas relevantes e com cuidado, não é? Alguém achou Colossenses 4, 6? Pode ler, por favor, em voz alta. Então veja, sempre que a gente vai falar com alguém, esse texto serve para todo momento, inclusive para o momento do aconselhamento. Sempre que a gente for falar com alguém, as nossas palavras elas precisam ser temperadas com sal. Temperada significa a medida certa, não é? Significa aquele ponto certo. Não é? Temperada significa que você não vai derramar o quilo todo de sal na comida. Você vai pegar um pouco de sal e vai temperar, você vai colocar um pouco de sal. Então, a palavra que a gente fala com os nossos irmãos, ela nem deve ser aguada, né? A pessoa vai estar aconselhando uma pessoa, meu irmão, mas é assim mesmo. Não, a vida é assim mesmo, presta não. Aí não tem jeito mais não. Essa é a aguada, né? O conselho aguado. Nem com sal demais, né? É aquela palavra mais pesada, né? Não, você vai para o inferno, não sei o que e tal. Faça isso, vá lá, né? Pegue briga, enfim. O nosso aconselhamento não pode ser nem aguado, nem salgado demais. Segundo a Bíblia, as nossas palavras devem ser temperadas, à medida certa. Não é? Não devemos também insistir muito quando você quer saber de algum dado, de alguma situação, de alguma informação. No momento pode ser desconfortável para a pessoa, então você não insiste muito. Você não deve hesitar em fazer, não é, todas as perguntas necessárias, mas você pode entender o momento, não é, da pessoa. Às vezes a pessoa não quer responder aquela pergunta naquele momento, mas como eu já disse anteriormente, é muito importante, não é, que entre o aconselhado e o conselheiro haja uma confiança muito grande, para que ele possa dizer tudo, não é? E toda a verdade, assim como eu ilustrei com a figura do advogado, não é?
Você vai falar com o advogado, você tem que dizer tudo, porque senão esse advogado pode ser surpreendido pelo seu acusador. Pode ser que o seu acusador tenha uma ferramenta e saiba de algo que você não contou ao seu advogado. E aí, na hora, ele pega de surpresa e aí ele pode ganhar a causa contra você, porque você não contou tudo ao advogado. Então, quando você não conta tudo, alguma área da sua vida fica sem tratamento, né? Porque se a gente não conta tudo, alguma coisa vai ficar sem aconselhamento. Então, isso pode ser perigoso para aquela pessoa que está sendo aconselhada, né? Então, já o que está aconselhando precisa perguntar tudo por isso. Porque se ele não perguntar tudo, pode ser que o aconselhado julgue não ser necessário falar tudo. E aí, o que acontece? Acaba que, por culpa do aconselhador, que não fez todas as perguntas, acaba que você não trata tudo 100%, certo? Então, é muito importante que as pessoas, elas tenham essa confiança, desenvolvam essa confiança para que tudo possa ser bem sarado e bem tratado. Contudo, não se deve insistir, porque pode ser que não seja o momento, pode ser que você atrapalhe o aconselhamento, e a gente deve entender o tempo e o momento, não é, da pessoa que está sendo aconselhada, até porque essa pessoa pode estar bastante ferida e não é fácil. Então, como a gente faz essas perguntas, não é? Eu trouxe aqui o livro porque esse autor desse livro aqui, ele traz nesse assunto, ele traz algumas perguntas interessantes. Ele traz primeiro um diálogo, não é? Entre Bruce e Meg, esse nome americano, né? Entre João e Maria. João e Maria aparecem com a sua filha Josefa. O pastor está surpreso, né? Ele esperava apenas os pais. Ele pensava que ia falar com os pais trazem a filha, e a filha pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Não é? E aí ele diz: não, eu pedi que ela viesse, tal. E aí o conselheiro, ele pergunta assim: você enxerga um problema entre você e sua mãe? Perguntando para a filha, né? E ela fez sim. Aí ele perguntou: será que você diria que existe uma animosidade entre você e sua mãe? Ela disse: muita. Por que existe esse problema com a sua mãe? Aí ela disse: não sei. Você tem esse problema com mais alguém? Ela disse: não. O conselheiro perguntou: Karen, você sabe que deve honrar sua mãe. Não fazer isso é pecado. Você enxerga isso como pecado? Aí a menina: sim. A menina era crente, né? Por que você não tomou nenhuma atitude para consertar isso? A menina respondeu: não sei. Vocês estão vendo que as perguntas do conselheiro, as respostas dessas perguntas é sempre uma palavra só. Ou sim, ou não sei, muita. Com uma palavra, a menina respondia a pergunta. Então veja que o conselheiro aqui não está sabendo fazer as perguntas. Porque quando você não sabe fazer as perguntas, você não consegue saber de fato o que está acontecendo. Isso é bastante interessante, porque com apenas uma palavra, né, apenas com uma palavra ela respondia as perguntas. Então nós não devemos iniciar as perguntas, não é, com por quê. Porque ela vai dizer: não sei, sim, não. Não é? Porque quando nós utilizamos o porquê, elas não vão produzir fala, elas não vão produzir fatos, elas não vão produzir uma narrativa daquilo que aconteceu, não é? A pessoa não vai se expressar. Então, é melhor que a gente faça perguntas usando no início delas, não é, as palavras como, qual, o que, não é? Porque vai ser mais apropriado para que essas perguntas sejam perguntas abertas e não fechadas. Perguntas que vai fazer a pessoa desenvolver o que ela está falando a cada momento, e aí você vai conseguir ajudar mais aquela pessoa, certo? Então, por exemplo, se você vai perguntar para a pessoa: você quer se casar? Ela vai responder como? Ou sim, ou não, né? Mas, se você pergunta assim: quais são os seus planos em relação ao casamento? Não mudou? Tem como responder com uma palavra só isso aí? Não tem. Então veja como é importante na hora de aconselhar, saber como abordar a pessoa, fazer a pergunta sobre a mesma situação aqui.
você já consegue que a pessoa fale. E é isso que você vai fazer ao aconselhar as pessoas. Você vai fazer perguntas que façam ela falar e não você. A ideia não é você ficar falando o tempo todo, você vai falar no final, depois que já conhecer toda a situação, né? Enquanto isso, você vai observando as questões periféricas. É interessante, irmãos, no aconselhamento que a gente, com uma certa experiência, a gente vai aprendendo também o comportamento não verbal. Às vezes a gente chama alguém para aconselhar e chama um casal, por exemplo. Aí eu vou e chamo, né? Vem cá, Tamara e Josias, né? Josias e Tamara, vamos conversar. Vamos, pastor, conversar, a gente está precisando de um aconselhamento pastoral, tal, tal. Aí eu vou, me sento, e aí eles vão se sentar. Aí o marido puxa a cadeira mais para longe e senta. Isso já me disse alguma coisa. Está entendendo? Já outros pegam, vai sentar, aí puxa a cadeira para perto e sentam juntos. Isso já está me dando uma informação. Já está me dizendo que eles estão ali, estão com problemas, mas estão os dois juntos querendo resolver. Quando você chega, as cadeiras estão juntas e um outro separa, o outro puxa para cá, o outro puxa para lá e se senta, você já sabe, o negócio vai ser complicado aqui hoje. Coisas que eles estão dizendo a você, mas que você não precisou perguntar, só em observar, e eles, sem saber que estão dizendo, não é, já disseram bastante coisa. Então, Gênesis 3:8, alguém pode abrir e ler? A gente vai ver aí que Adão e Eva, eles sentiam, não é, culpa porque pecaram. E o texto vai dizer o que eles fizeram. Veja, eles não disseram nada, não é? Mas eles fizeram uma atitude. É tanto que Deus depois pergunta, né? Mas Adão, por que você está se escondendo, né? Alguém achou aí? Pode ler. Então veja só. Então veja, quando eles ouviram, o que aconteceu? Eles se esconderam, não disseram uma palavra. Mas você percebe quando a pessoa ela está quieta demais. Não, conheço fulano não é assim não, tem algum problema, não é assim? Não diz nada, mas você percebe que há alguma coisa errada. Então por isso é importante conhecer bem e ter, não é, esse relacionamento com a pessoa que você vai aconselhar, para que você entenda se está tudo bem ou não e você saiba ler as informações que ela está lhe dando sem que ela tenha falado nada, tá certo? Então é muito importante que a gente saiba disso. Então é importante observar as expressões faciais, o tom de voz, muitas vezes, as emoções, os gestos, as atitudes defensivas, atraso constante. Muitas vezes você marca para... Tem que fechar essa porta aqui, Severino. Tira a chave aí, por favor. Senão minha própria família, tá vendo? Ela sabe, não é para passar por aí não, mas... Fecha aí, por favor. Então, irmãos, a gente precisa entender que a gente chama a pessoa para aconselhar, e aí o que acontece? Está sempre chegando atrasado no aconselhamento, sempre chegando atrasado, ou seja, não tá muito, como é que eu posso dizer, interessado no aconselhamento. Então tudo isso vai dizer a você algumas coisas, certo? Então é preciso também, ao mesmo tempo, que a pessoa veja interesse no conselheiro, não é? Então vamos ver como é que a gente faz para interpretar isso. A gente já viu como é que faz para coletar essas informações, não é? E como é que a gente vai fazer para interpretar. Antes disso, eu gostaria de dar algumas sugestões, não é, sobre perguntas que eu falei, né? Eu só dei uma sugestão, não foi? Sobre o casamento. Mas, por exemplo, ao invés de você perguntar assim, você ama o seu marido? A pessoa vai responder sim ou não, não é? Então é melhor você perguntar, como você descreveria o que você sente com relação ao seu marido? Aí a pessoa já vai responder o que ela sente, e aí não vai ser mais só uma palavra, não é? Você está satisfeito com o seu trabalho? A pessoa vai dizer sim ou não.
Mas outra pergunta seria, o que você gosta e o que você não gosta em seu trabalho? E a partir daí você vai enxergando as áreas de problema da vida daquela pessoa. Não é? Que tipo de relacionamento você tem com seus pais? Aí a pessoa já vai desenvolver, já vai estar falando cada vez mais. Não é? Se você estiver investigando, por exemplo, a área física da vida dessa pessoa, você vai perguntar, não é? Em linhas gerais, como você descreveria a sua saúde física presente e passada? Aí ela vai explicar se ela tem cuidado ou não da sua saúde. E aí, na explicação, você vai encontrando onde estão os problemas. Não é? Em relação às emoções, quais são algumas emoções que você experimenta com frequência? Não é? Como você se sente acerca do que está acontecendo em sua vida atualmente? Como você se sente em relação ao que está acontecendo atualmente? Então, essas perguntas vão fazer com que a pessoa vá desenvolvendo cada vez mais. Tendo dito isto e tendo você identificado essas questões, agora você precisa interpretar. Porque você pode achar que a pessoa está com um problema, ela estando com outro. Né? A gente vai ver isso aqui. Então o aconselhado ele vai precisar de auxílio nessa interpretação. Porque se ele está precisando de conselho, é porque ele já tomou algumas decisões na vida e ele viu que essas decisões levaram ele para cada vez mais profundo. Né? Eu não sei se alguém aqui já passou essa experiência, mas eu já. Irmãos, eu sempre fui da igreja, mas eu meio que decidi as coisas baseado no que eu queria, né? Mas chegou um momento que as coisas só davam errado. Eu fazia diagnósticos e eu tomava decisões sem buscar conselho de ninguém, mas só dava errado, né? E aí eu entendi que eu realmente devia entregar nas mãos de Deus. E aí comecei a ler a Bíblia com mais afinco, né? Com mais dedicação. E lendo a palavra de Deus, eu comecei a entender que ela me dizia como decidir muitas coisas. E eu, lendo a palavra de Deus, aprendi, porque ela me ensinou, que existem pessoas na igreja que também buscam ao Senhor Jesus e têm mais experiência, e essas pessoas podem me ajudar em algumas decisões. Porque tem vezes que você está no meio do problema, mas você não sabe encontrar na Bíblia, você não sabe como encontrar, onde está falando dessa situação, né? E às vezes é algo urgente. E você precisa ir até alguém na igreja. E aí, como eu preguei domingo, não é? Deus coloca irmãos para serem padrão dos fiéis na igreja. Irmãos para serem pessoas que buscam ao Senhor, que têm experiências para ajudar, né, outros irmãos. E assim, irmãos, a gente vai aprendendo. E aí eu entendi que eu devia colocar tudo nas mãos do Senhor. E eu entendi que eu devia também ouvir irmãos mais experientes, porque o Senhor ia falar através deles para a minha vida. E daí então tudo mudou na minha vida, louvado seja Deus. Tudo mudou nas minhas decisões, como eu tomo decisões, como eu as interpreto. Tudo mudou para a glória de Deus. Amém? Então, a gente precisa entender que se a gente encontra a forma certa de buscar auxílio, a gente vai sofrer bem menos na vida. É interessante porque eu gosto muito da minha avó, né? Mas a gente discorda em algumas coisas. E isso é acho que desde os meus 17 anos. Eu estou com 35, né? Vou fazer 36 e desde os 15, eu acho, 16, por aí, a gente já discorda, né, divisões em relação à vida, né? Só que desde os 15 anos que ela diz assim, é porque você é novo demais, você não entende não, você só vai saber quando você crescer, né? Eu já vou com 35 anos, ainda não, ainda não vi as coisas que ela disse, né, que eu ia ver. Porque, infelizmente, ela tomou decisões por si própria na vida, né? E aí a gente, quando faz isso, quebra a cabeça, não tem como, qualquer pessoa. E ela passou muito tempo fora da igreja e passou muito tempo tomando decisões por si próprias. Então, qualquer pessoa, não só ela, mas qualquer pessoa que fizer isso, vai dar muita cabeçada na vida. É na casa do Senhor, é aqui, presente neste lugar, que você é discipulado, que você aprende, que você é aconselhado. Cada pregação é um aconselhamento bíblico, sim ou não? Cada pregação é um aconselhamento, é um conselho que você está recebendo da parte de Deus, para ir aplicando. Às vezes você está passando exatamente pelo que o pastor está pregando, mas às vezes não. E nesse às vezes não é que a gente precisa vigiar. Porque às vezes o pastor está falando de um assunto que a gente não está passando.
E aí a gente se desliga. A gente não se interessa muito. Mas às vezes é um conselho que você está tendo hoje que você vai utilizar amanhã. Às vezes você não está usando isso hoje, mas lá na frente, uma semana, um mês, aquilo que o pastor falou, que o irmão lá na frente falou, ou que numa conversa com o irmão eu escutei, ou numa leitura bíblica eu li, aquilo que foi dito antes vai ser utilizado. Eu costumo dizer sempre que é como o camelo. O camelo bebe um monte de água sem nem estar com sede. Mas quando ele estiver no deserto, sem água, ele sustenta mais. Assim somos nós, não é? A gente precisa estar atento a cada palavra, a cada momento, para que a gente possa, de fato, entender a vontade do Senhor na nossa vida e que a gente possa, cada vez mais poder estar sendo bem aconselhado para ter uma qualidade de vida melhor e também aconselhar, não é? Então, é preciso que nós aprendamos, de fato, a interpretar corretamente, não é? Para a gente não atrapalhar a vida do irmão, ao invés de ajudar, tá certo? Por exemplo, o conselheiro orientou a um jovem chamado Gustavo pedir perdão ao seu pai. Gustavo alegou o sentimento de inferioridade ao dizer que não consegue, porque a sua autoestima está baixa. Alegou que estava fisicamente doente. Se fosse autoconfiante, conseguiria afirmar. Li errado, desculpa. Alegou que estava fisicamente doente e que se ele fosse autoconfiante, ele conseguiria pedir o perdão. Então veja, o conselheiro disse alguma coisa para ele fazer, porque os conselheiros precisam dar tarefas, né? Você precisa ter objetivos. Eu estou aconselhando uma pessoa, não é? E cada vez que eu vou lá, eu levo um texto bíblico e a gente resolve uma área da vida daquela pessoa. Então, por exemplo, eu chego lá, resolvo a área, a primeira coisa que eu falo é questão de fé. Não é? Porque essa é a base de tudo do cristão. Se o cristão não tiver fé que Deus pode restaurar a sua situação, seja do casamento, seja da saúde, seja do que for, se não tiver fé no Senhor, então está complicado, né? Então a primeira coisa que eu trato é sobre a fé. Então eu levo um estudo sobre fé, não é? Peço para que a pessoa volte à sua vida devocional, que geralmente está sem vida devocional. Você pode olhar, irmãos, os irmãos da igreja que buscam muito ao Senhor, que leem muito a palavra, que oram muito, eles têm menos problemas. Tem menos, ou não vou dizer que tem menos problemas, deixa eu corrigir, mas eles enfrentam melhor os seus problemas, com mais saúde, com mais eficácia nas suas decisões. Eles não tomam decisões que vão levá-lo a um buraco muito fundo, por mais que tomem erros, mas eles são mais cautelosos. A pessoa que está sempre fazendo a sua devocional, sempre se alimentando da Bíblia, a alma está fortalecida. A alma fica alimentada, logo ela não cai em qualquer tentação, porque ela está alimentada. Como é que o nutricionista faz quando a gente está em dieta? Manda a gente comer no intervalo menor, né? Quando a gente está sem dieta, a gente toma café, almoço e janta. Geralmente numa dieta, existem hoje muitos tipos de dieta, eu sei, mas na maioria, né, o normal é que de 3 passe para 6 refeições, não é? Eu já vi pessoas que fazem até 8 refeições por dia. Mas para que você esteja sempre alimentado adequadamente, para que você não fique toda hora comendo porcaria no meio da rua, não é? E para que você não fique com aquela tentação grande, aquela fome grande e comer mais do que o necessário. Assim é a palavra de Deus. Se você estiver faminto, o que botar na sua frente você vai querer comer. Mas se você está alimentado da palavra de Deus, as tentações serão vencidas mais facilmente. Então, irmãos, a pessoa aqui foi e deu uma tarefa. Disse, olha, você precisa pedir perdão ao seu pai. Mas a pessoa não conseguiu fazer isso, pediu perdão. Então o conselheiro precisa ajudar essa pessoa a pedir o perdão, né? Precisa saber por que ele não pede perdão. O que ele sente quando pensa nisso, não é? O que ele acha, aí ele pensa que é autoestima. O problema é a autoestima. Por quê? Porque ele faz um diagnóstico, mas geralmente o diagnóstico é errado, porque esse diagnóstico faz com que ele desista de pedir perdão ao pai. Então é necessário que a gente possa ajudar a pessoa a encontrar o motivo pelo qual ela não consegue pedir perdão ao seu pai. Às vezes pode ser porque ela não perdoou nem a si própria ainda.
Às vezes pode ser, não tem nada a ver com autoestima, o problema pode ser outra, né? Então, em que categoria bíblica essa pessoa se encaixa? A pessoa que você está aconselhando. Ela é salva ou ela não é salva? Eu já falei que isso é muito importante, não é? Se a pessoa é salva ou não, é muito importante a gente saber tratar logo da fé. Então, cada vez, como eu ia dizendo, cada vez a gente vai dando uma tarefa. Depois, a gente vai consertando cada área da vida da pessoa, baseado na Bíblia, e mandando ela tomar atitudes. Porque ninguém vai mudar a sua vida só com a pessoa falando. Aí você, não, eu vou em tal fulano de tal, porque fulano de tal, né, é sábio, ele vai me ajudar. Aí você chega lá no fulano de tal fala 1 quilo, mas você não bota em prática 1 grama, não vai resolver nada na sua vida, né? Não resolve. É a mesma coisa de ir no médico, ele passar o remédio e a pessoa não tomar, né? Ou tomar demais. Tem gente, hoje em dia é assim, né? Hoje em dia o povo toma demais, né? Principalmente na área da ansiedade. O cara chega no médico, pede o remédio, o médico passa um remédio, passa uma dosagem, aí a pessoa se automedica, o médico passa um comprimido, ele toma 2, 3. Nessa área de ansiedade é complicada, né? Eu tenho uma tia que é desse jeito. Teve um tempo que a gente teve que esconder os comprimidos dela, porque senão ela ficava tomando e aí é pior, né? Então a questão não é se o médico vai passar o remédio certo, é se eu vou tomar o remédio, né, que ele passou e tomar corretamente. Assim a questão não é se alguém vai me aconselhar corretamente só, porque se eu procurar a pessoa, né, que vai me aconselhar biblicamente, provavelmente vai aconselhar certo. Agora, eu preciso seguir, eu preciso colocar em prática. Então, essa pessoa é espiritualmente imatura ou madura? Porque se eu vou aconselhar Pedrinho, por exemplo, né, eu preciso saber, Pedrinho é maduro na fé ou ele é imaturo? Porque pessoas maduras na fé, é interessante, o aconselhamento ele é mais rápido, claro. Porque a pessoa que é madura na fé, quando você vai aconselhar ela já aceita, ela já entende, ela já percebe aonde ela falhou, ela reconhece os erros. A pessoa madura na fé, ela já é meio caminho andado, às vezes ela só não sabe o que fazer. Então você já dá passos lá na frente. Uma pessoa que é madura na fé, quando você vai aconselhar, você diz a ela para ela já tomar atitudes, e ela já sabe o que fazer, como fazer, é bem mais fácil. Agora, quando a pessoa é imatura ainda, não tem muito conhecimento bíblico, é mais complicado. É mais complicado porque aí a gente precisa entender que é preciso dar uma comida sólida primeiro. Primeiro você vai precisar ensinar essa pessoa, não é, as coisas básicas da fé, do cristianismo, para depois ir entrando no problema. E às vezes a pessoa pode não ter paciência, né? Porque é assim, né? A gente não tem paciência. A gente muitas vezes não quer ir no homeopata, né? Por quê? Aquelas bolinhas o cara bota debaixo da língua, passa 200 anos no tratamento. A gente quer um negócio logo, né? Uma injeção. Eu prefiro injeção, porque é ligeiro demais o efeito. O cabo já volta bom para casa. Agora tem coisa que o cabo vai tomando, anti-inflamatório principalmente. Você está com a dor, aí o médico passa 7 dias de anti-inflamatório. Não, me passa logo uma injeção, eu quero ir para casa bom logo. Quem passa a dor, a pessoa pensa que está bom, né? Assim é no aconselhamento. Tem pessoas que aconselham de uma forma que a pessoa vai para casa feliz, massageia o ego, né, da pessoa, e ela vai sem a dor para casa, feliz da vida. Mas o problema não resolveu nada. Então o aconselhamento eficaz, ele é um processo até você chegar no nível espiritual da pessoa e começar a orientar essa pessoa. A carta de Paulo aos Hebreus ensina que há pessoas que podem comer comida sólida, mas outros ainda precisam tomar leite. Exatamente, tem gente que não tem dente ainda na fé. Está dentro da igreja, às vezes faz tempo que está dentro da igreja, mas não tem dente ainda, não dá para comer carne, não dá para comer, né, rapadura, não tem dente para mastigar a rapadura, dá só para chupar a rapadura, né? Mas não tem dente, tem que tomar leite ainda, tem que estar tomando leite porque está na igreja, mas é isso que eu digo. Às vezes demora demais a ler a palavra de Deus, a estudar, a se aconselhar, não tem amizades que o fazem crescer no evangelho. E aí quando passa por um problema não sabe o que fazer, nem sabe a quem procurar. Então, é a Bíblia que diz, algumas pessoas, existem vários crentes na igreja, mas alguns já estão aptos a comer comida sólida. Tem gente que você já pode
chegar, né, lá na frente, quando vai falar as coisas. Tem gente que você tem que ir, né, com medo ali, porque senão, se você disser uma palavra errada, a pessoa já sai da igreja. Então tem que ter esse cuidado de dar leite ou dar, tem que saber o que vai dar para a pessoa, né? Então tem que diagnosticar se a pessoa é madura ou não espiritualmente. O maduro geralmente sabe o que fazer, né, como eu falei. O imaturo está perdido e precisa da luz da palavra. Agora a gente precisa saber, irmãos, se essa pessoa que é imatura, preste bem atenção nisso. A gente precisa saber se ela é insubmissa, desanimada ou fraca. São três coisas diferentes. Vamos ler aí Tiago 3,10. Não, Tiago não, Tito. Tito 3,10. E outro abra, por favor, em Provérbios 26:4. Se a pessoa é insubmissa, a palavra insubmissa, ela quer dizer fora de compasso. A pessoa insubmissa, no grego, no original, idioma original, quer dizer fora de compasso. O compasso da fé cristã é um e a pessoa está em outro compasso. Na música isso é horrível, né? A pessoa tocando num compasso, a bateria, o outro entra num violão em outro compasso, parece duas músicas diferentes, a confusão é grande, o negócio é desorganizado. Assim é a vida de alguém insubmisso. A pessoa que é insubmisso, ela está fora de compasso, não é? As coisas ela não aceita conselho de ninguém, então acaba as coisas saindo fora, porque ela se acha autossuficiente, acha que vai resolver tudo sozinho, não procura ajuda naquela situação, e aí fica fora de compasso. Quem achou Tito 3,10, leia, por favor. Ao homem herege aí é aquele que, a palavra, é porque essa versão dele aí é antiga, herege aí é a pessoa, não é questão de heresia e tal, mas engloba essa palavra aí no grego, engloba pessoas teimosas. Herege porque foge do princípio correto, né? Então a pessoa que foge do princípio correto, você fala duas vezes, depois evite, não é? Depois você evita essa pessoa, porque não adianta. Aí eu me lembro lá da parábola que Jesus diz para não dar o quê? Alguém adivinha aí o que eu estou pensando? Pérolas aos porcos, exatamente. Então, o que acontece? A gente ajuda uma vez, uma segunda vez, mas se a pessoa não quer, não adianta. É a própria Bíblia que está dizendo, evita. Porque você vai causar uma briga entre vocês, uma perda de comunhão. Então, com amor, você tenta corrigir a pessoa, não quer? Então, não dá para continuar. Provérbios 26:4. Se você fica discutindo com o tolo, você se torna semelhante a ele. Ele não quer lhe ouvir, ele não quer. Então, se você continua, e a pessoa não quer nada, você vai se tornar semelhante a ele se continuar. Então, você tem que ver qual é o problema dessa pessoa que você vai aconselhar. Será que o problema é porque ela é insubmissa? Ou será que o problema é porque está desanimada? A palavra desanimada quer dizer alma pequena. Alguém com sentimento de derrota. Ou será que é porque essa pessoa é fraca? Ou seja, tem incapacidade. A fraqueza é a incapacidade de fazer algo, não é? Alguém precisa caminhar junto dessa pessoa, porque o problema dela não é que ela não quer, é que ela é fraca. Às vezes é porque a pessoa é insubmissa, às vezes é porque ela não tem ânimo, e aí precisa de alguém para motivar, e às vezes é porque ela é fraca, ela não consegue, ela precisa, pode ser fraqueza física mesmo, não é? Incapacidade física, pode ser incapacidade de várias formas, e precisa ter alguém, e aí o conselheiro vai precisar de fato, dar a mão, andar junto dessa pessoa. Nós temos aqui a irmã Hortência, né? E algumas outras irmãs que a gente faz questão, os diáconos, né? Fazem questão de ir buscar em casa, de levar, porque são fracas, né? De fato, fisicamente, não conseguem vir andando para a igreja, não é? Por causa de problema de saúde, e aí precisa de alguém junto. E quantas vezes, não é, diácono Severino? Severino já foi levar ela e teve que aconselhá-la, né? E assim, no caminho vai aparecendo, não é, as conversas e a necessidade, e aí acaba virando
um conselheiro. Então, é assim a vida nossa, né, dos crentes, é assim a vida do cristão. Alguém que ama precisa andar junto. E é por isso que eu estou ensinando a toda a igreja sobre este curso. Alguém abre aí 1 Tessalonicenses 5,14? Estou ensinando esse curso exatamente para aqui, porque a Bíblia, ela não instrui que o pastor deve ser o único conselheiro, porque é insuficiente. Não é? Precisa que os irmãos também saibam aconselhar e evoluir na palavra de Deus. E aí a gente vai achar agora o motivo por trás do problema, né? Depois que a gente lê esse texto. Alguém achou? 1 Tessalonicenses 5,14. Está vendo aí? As três coisas que eu falei. Lê de novo, por favor. Espera aí, olha. Admoeste o desordeiro. É o insubmisso que eu falei aqui. Entendeu? Admoeste ou exorte, corrija o que está fora de compasso. Primeiro. Segundo. Os de pouco ânimo, você consola, você não exorta, porque ele não está errado, ele não está em pecado, ele só está com pouco ânimo, ele precisa de ânimo. Não é? Ele não precisa de uma reclamação, ele não precisa de um julgamento, de alguém apontar o dedo em riste, não, ele precisa de alguém que o motive. E em terceiro lugar, sustenteis os fracos. É a pessoa que é incapaz de buscar ao Senhor de alguma forma, e você ajuda essa pessoa. Às vezes, irmãos, é um problema espiritual, que amarra a pessoa em casa, não deixa a pessoa ir, a pessoa planeja ir, diz que vai, toda vez quando chega na hora, não consegue. A pessoa está incapacitada, porque às vezes não é crente, não é? E aí, quando não é crente, ainda é escrava do pecado. Precisa que um crente passe lá na casa dela, porque ela é incapaz. A Bíblia diz que a pessoa que não é crente é morta em seus delitos e pecados, e a carne pende para o pecado. Então, para ela é muito difícil espiritualmente sair de casa para ir para a igreja. Ela diz a você toda vez que vai, mas não aparece lá. Então é preciso, você percebe aí o discernimento, né, espiritual, para entender que aquela pessoa está fraca e incapaz. Você precisa ir na casa dela e levar, pegar no braço dela, bora, chega lá mais cedo, não, eu espero você se arrumar, se arrume, né? E a pessoa se arruma e você, agora vamos, você vai com ela. Para que possa ir orar, e quem sabe ela se converte, e depois de convertida, é preciso ir. Às vezes até depois de convertida, né, fica, mas não é mais escravo, né, depois de convertida, aí é irresponsabilidade, aí realmente precisa de uma exortaçãozinha também, não é só incapacidade, né, porque a pessoa crente de verdade, ela tem o Espírito Santo dentro dela, então, o problema não é incapacidade, aí já está fora de compasso mesmo. Então, veja como você tem que diagnosticar, né? Quando é crente é uma coisa, quando é crente não é. Quando é crente tem o Espírito Santo, então pode ser isso. Quando não é crente, não tem o Espírito Santo, já é outra situação. E paciência com todos, não é o final? Paciência com todos. Então, temos que descobrir agora o que é que está por trás, não é? Do conflito. Tiago 4 ensina que as pessoas que causam brigas são egoístas. Querem tudo à sua maneira. Se você quiser, você lê em casa. Eu vou dizer uns textos agora que a gente não vai ler aqui, mas se você quiser, você pode ler em casa, anotar. E se você não anotou, vai ficar gravado. Depois no nosso canal você pode pegar novamente os textos. Tiago 4 vai ensinar isso. Geralmente quem causa briga na igreja é porque é egoísta. Quer as coisas à sua maneira. As coisas só dão certo do jeito dele, do jeito dela. Então tem que ser... vive arrumando briga, não é, na igreja. Tiago 1,8 ensina que não podemos ter dois focos ou dois senhores, porque aí você vai ficar instável. Não tem pessoas que são instáveis, que oscilam na fé, que estão sempre, né, ou de um jeito ou de outro. Uma hora, né, estão naquele fogo lá em cima, outra hora estão lá embaixo desanimados. Gente que está sempre oscilando, e a Bíblia nos chama à constância. A Bíblia nos chama a sermos firmes e constantes, né, para que sejamos inabaláveis, abundantes no Senhor, ou seja, estar com o Senhor, não é, grandemente em nossa vida. Então,
a pessoa que ela tem dois focos, eu escuto a Deus, eu escuto a Jesus, eu leio a Bíblia, mas eu também escuto fulano, cicrano, beltrano, que não é crente, gente que não busca o Senhor, não é gente que acha que é assim, que acha que é assado, eu escuto os amigos e as amigas no trabalho, eu escuto fulano, não sei o que, na escola. Então é necessário que a gente entenda ter um foco apenas, não é? Eu não posso ter dois senhores, porque quando eu tenho dois senhores, eu tenho um ânimo dobre. Uma hora eu estou animado para fazer a coisa certa, outra hora eu estou animado para fazer a coisa errada. Se eu tenho dois senhores, eu tenho dois focos, e é isso que Deus não aprova. Deus quer ser o único Senhor. Deus sempre exigiu da nação de Israel isso, e Deus permitia duras provas e derramava duros juízos sobre Israel. Não era porque Israel abandonava de vez, na maioria das vezes, não era porque Israel abandonava de vez a Deus, não. É porque dividia a glória. Era Deus e os outros deuses. Começava a dividir a glória do Senhor, a ter dois focos, e isso fazia com que o povo sempre se perdessem. A gente tem que olhar, irmãos, para um lugar só e seguir. Eu aprendi isso também no início do meu ministério. Eu achava muito difícil, porque eu ficava olhando, rapaz, você uma hora quer fazer uma coisa, uma outra hora quer fazer outra. E eu percebi que às vezes... E eu comecei a me aconselhar com pastores de muito tempo de ministério, e de ministérios assim, que a gente percebe que são bem dirigidos pelo Senhor, abençoados, homens sábios. E eu ficava observando que às vezes eles tomavam decisões, que as pessoas às vezes não aplaudiam, sabe? Mas ele tomava decisão coerente com aquilo que ele já vinha decidindo antes, tomava decisão coerente com a vida, com a prática, ele mantinha uma linha, e eu percebia que mesmo quando algumas pessoas discordavam, mas a longo prazo, as pessoas começavam a confiar cada vez mais, porque a palavra era coerente. Ele falava uma coisa e seguia aquilo na vida dele, na vida da família, seguia aquilo em casa, seguia aquilo fora, ele falava, ele mesmo seguia, mesmo que às vezes alguém discordasse, porque as pessoas nunca vão concordar 100% com o líder, não é? Pode ser o pai da casa, os familiares não vão concordar toda hora com ele, pode ser o pastor, pode ser o líder do departamento. Nunca um líder, ele vai ver que todas as pessoas concordam com ele toda hora. Mas se o líder, ele mantém uma postura reta, uma postura de retidão, mesmo quando ele fizer algo que a gente não concorda ou não gosta, a gente vai respeitar, porque sabe que ele tem um objetivo, ele está indo para um lugar. Assim somos todos nós precisamos ter um foco, a gente precisa fazer um planejamento e ter um foco. Você vai construir uma casa, o próprio Jesus disse, né, que o homem sábio, antes de construir a casa, ele se senta para planejar, e aí você faz um planejamento e coloca um objetivo final. E você, não importa se o preço vai subir, se o preço vai descer, se durante a construção os empregados vão pedir demissão, se alguém vai botar na justiça, se você perde o encarregado, não importa os problemas que acontecem, que lhe puxam para desistir, que lhe puxam para, ao invés de fazer uma casa, agora eu vou fazer um prédio, em vez de fazer uma casa, eu agora com 5 quartos, eu agora vou fazer com 1 quarto só. Não, eu tenho um objetivo na minha vida. Então, pode aparecer a dificuldade que for, mas se Deus me deu esse objetivo, eu vou cumpri-lo. Se eu tenho um plano a seguir, dado por Deus, eu vou segui-lo. Amém? Então, quando você faz isso, meu irmão, Deus lhe ajuda e as coisas dão certo. Dão certo de fato, porque você tem um foco, você tem um objetivo. Agora, se ficar cocheando entre dois pensamentos, não é? Você vai ficar sempre indeciso e não vai saber para onde ir. Então, tem que saber se o problema é a mentira. Moisés mentiu por medo, não é? Então, às vezes a pessoa está mentindo e não adianta você aconselhar e só dizer, não, para de mentir. Não, você tem que ajudar essa pessoa. O que é que está fazendo essa pessoa mentir? Está vendo? Não é diferente? Assim são pais com mães, né? Eu mentia, meu amigo, na minha adolescência eu mentia demais. Vixe. Eu mentia muito na minha adolescência. Mas não adianta o meu pai só chegar para mim e dizer, olha, se você mentir, você vai apanhar, só apanhar. É bom a lapadinha dele. Mas não é só isso. Você precisa entender por que a pessoa está mentindo para ajudá-la. Moisés mentiu. Por que Moisés mentiu? Disse que a mulher era irmã, foi? Ou foi prima, sei lá. Aí por que ele mentiu? Com medo que matassem ela. E ele também. Abraão, eu disse quem? Moisés foi? Pronto. Mas Moisés mentiu também, quem nunca mentiu? Quem nunca mentiu?
Pronto, Abraão. Foi para ver se você estava ligado aí. Aí Abraão mentiu, né? Mas por que ele mentiu? Mentiu por medo. Então o que tem que tratar em Abraão não é um mentiroso inveterado. Não é? Abraão não era um mentiroso. Uma prática de vida, de mentira na vida. Não. Ele mentiu no momento, mentiu por medo. Então o que tem que ser tratado em Abraão aqui não é nem a mentira, é o medo. Precisa tratar em Abraão e mostrar que o amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. E aí isso precisa ser trabalhado com ele. Vamos lá, para a gente terminar. Insegurança acontece com quem carrega culpa, muitas vezes. Né? Provérbios 28, verso 1, ensina que o justo não foge, mas permanece intrépido como um leão. Então você vai perceber que a pessoa que está sempre fugindo, ela pode estar carregando culpa, pecados, né? Que não quer revelar e está fugindo. Eu mesmo passo por isso direto, eu quero aconselhar alguém que cometeu um pecado, e a pessoa fica fugindo. Tem gente que não, vem até mim, né? Tem gente que vem até mim para contar e diz que está precisando, mas tem gente que fica fugindo, né? E aí você fica, né? Mas o justo não. O justo ele permanece, ele fica ali, ele não tem o que temer. Então o justo não é a pessoa que é perfeita, mas é a pessoa que quer buscar, que tem um foco e quer buscar o conserto sempre. Então essa pessoa, Provérbios 28:1 diz que é como um leão. Para as mães aqui que têm filhos adolescentes hoje em dia, comportamento bizarro. No primeiro livro de Samuel, a gente vê Davi se fazendo de louco, né? Para poder salvar a vida dele. Uma situação em que se ele admitisse como que estava são, ele ia morrer, não é? Pelo grupo que estava procurando ele para matá-lo. Mas o que foi que Davi fez? Se fez de louco. Aí o povo, não, esse cara está doido, não, manda ele embora. E liberaram Davi. Aí o que aconteceu? Davi, porque se fez de doido, mas por que ele se fez de doido? Também porque ele não queria assumir a sua real posição, dizer que estava são, não é? E aí a gente começa a perceber muitas vezes isso em adolescentes hoje em dia. Para chamar a atenção, aí começa a se cortar, tem que fazer tatuagem, tem que, né, andar todo de preto. Começam com comportamentos que às vezes a gente acha bizarros, mas é para chamar a atenção, porque provavelmente as pessoas não estão muito preocupadas com as suas preocupações ou não valorizam, né? Às vezes os pais acham que só os seus problemas são importantes. Eu acho interessante porque eu e Thaís, a gente está em casa e às vezes Sofia estava tentando levantar a bicicleta e não conseguia. A bichinha começou a se estressar e a gente deixando, né? A gente deixa lá para ela resolver os problemas dela. Ela querendo levantar a bicicleta. Para a gente é a maior besteira do mundo, né? A gente fica de longe assim, ó, ali, ó, e rindo, né? Porque para a gente só o problema sério é o nosso, né? Mas para ela era o fim do mundo aquilo ali. Ela não estava conseguindo levantar a bicicleta dela. E ela começa a gritar e fica com raiva. Quando ela tem um grito bem alto, a gente foi lá. Mas aí quando a gente foi lá, aí a gente mostrou interesse, né? Olha, o que está acontecendo? Não, ele tem que ter calma, é assim. Aí a gente explica, olha, pega aqui para levantar, aí ensina como levantar. É possível, está vendo que você consegue? Olha, vamos fazer de novo, aí derruba a bicicleta de novo. Agora, pega aqui, aí ela vai e consegue, aí abre o sorriso. Mas ali ela sentiu que ela tem atenção, né? Que os problemas dela são importantes para alguém. Então, às vezes, os comportamentos bizarros de filhos, estranhos, né? Comportamentos estranhos, eles acontecem muitas vezes porque não se sentem, não é, importantes, nem as suas necessidades importantes dentro de casa. Certo? E elas precisam também de atenção e orientação bíblica, não é? Quando o problema é ansiedade ou preocupação, Lucas 10:38 fala de Marta, não é? Jesus a aconselhou a mudar as prioridades. Jesus não disse a Marta que ela tinha que deixar a casa podre, foi, irmão? Jesus não disse a Marta que a comida tinha que queimar. Jesus não disse a Marta que ela tinha que vá ler a Bíblia, vá buscar o Senhor e deixa a teia de aranha cobrir aí, Marta. Foi assim? Não foi assim. Jesus só queria que Marta reestruturasse a sua escala de prioridades. Entendemos? Então, Jesus não estava dizendo que Marta estava errada porque estava limpando a casa e cozinhando. Até porque ela queria receber bem a Jesus. A questão não estava no que ela estava fazendo, mas nas suas prioridades.
naquele momento, não era o momento de estar se preocupando com casa. Quando Jesus saísse, aí ela ia arrumar sua casa. Porque Jesus na casa dela era uma oportunidade ímpar de beber da fonte da água da vida, não é? E também, às vezes, tem pessoas que são críticas demais, não é? Terceira carta de João, versos 9 e 10, fala de um homem chamado Diótrefes. Alguém que gostava de ter preeminência, né? Era orgulhoso e teve que ser tratado, né? Porque estava querendo causar aí facções na igreja. Então, tudo isso é preciso observar, é preciso saber lidar com essas coisas. E veja que em todas as situações que a gente falou hoje, em tudo a Bíblia estava presente. Em toda hora a Bíblia está presente com os seus textos, ensinando situações de casa, situações da igreja, situações do trabalho, da rua, em todos os momentos, do casamento. Vocês prestaram atenção que a gente falou de praticamente todas as áreas hoje? E toda hora a Bíblia tem uma resposta. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Então, atenção, 5 minutos só para a gente encerrar. Como os dados se relacionam? Às vezes a pessoa está com insônia e está com ansiedade, mas o que será que veio primeiro? Será que a insônia está causando ansiedade ou será que a ansiedade está causando insônia? Pode ser as duas coisas. Pode ser uma ou outra, né? Então, por isso a necessidade de ter essa percepção, discernimento espiritual, né? Aí é Deus quem dá, e a gente pede e Ele dá. As pessoas de nossos dias querem uma solução instantânea, mas não querem seguir por um processo de conhecimento bíblico e depois um processo de transformação das áreas da vida, que se chama autodisciplina, né? Você quer melhorar de vida, meu irmão e minha irmã? Então, comece um processo, né? E se você já está nesse processo, persevere. Porque aí você vai, pouco a pouco, consertando as diversas áreas da sua vida, tá certo? O conselheiro precisa trabalhar em cooperação com o profissional da área que está sendo tratado, né? Eu vejo às vezes pastores que o médico passa um remédio e o pastor manda, não toma esse remédio não, e passa outro. Ou então diz para a pessoa, não, você está curada, toma o remédio, não toma o remédio não, que a gente vai orar e você está curado. Aí ora pela pessoa, manda a pessoa não tomar mais remédio nenhum e diz, você está curada, pode ir para casa, não tome remédio mais não. Aí a pessoa vai e piora. Porque, irmãos, se eu orei, o Pedrinho está doente aqui, eu oro por ele, e ele foi curado, ele não precisa deixar de tomar o remédio. E se ele crê que foi curado, e ele sente que foi curado, ele está se sentindo melhor, vamos dizer que o Pedrinho tem a depressão, aí tomando tarja preta, né? Tomando Rivotril, vamos lá. Aí eu oro por ele, olha, você está curado. Mas não precisa deixar de tomar o remédio hoje. Pastor, mas eu estou curado, eu estou sentindo que eu estou curado, né? Fulano orou por mim, eu estou sentindo que eu estou curado. Pronto, meu irmão. Assim que você puder, vá no médico, porque ele vai diagnosticar a sua cura, ele vai dizer que você está bem, porque o médico vai olhar para você e vai lhe examinar. Através do exame do médico, através, né, do seu exame clínico ali, ele vai perceber que você não tem mais problema. E ele vai tirar o remédio. Então, deixa o médico constatar, né? Não, pastor, eu tinha um tumor aqui, mas o irmão orou agora e disse que curou e eu creio que curou. Pronto. Pronto, meu irmão, vá fazer um exame. Faça um exame, porque o exame vai mostrar que Deus curou. Né? Então, a gente precisa entender que quando Deus cura, todos constatam. Vamos para a Bíblia? O que foi que Jesus Cristo fez quando curou lá o leproso? Ele disse o quê? Vai aos sacerdotes. Foi leproso mesmo? Ou foi outra coisa? Foi o quê? Foi o paralítico? Eu agora esqueci qual foi a cura, ó. Eu vi agora na cabeça. Jesus curou, mas não importa, né? Jesus curou, o que importa é o que vem depois. Jesus curou e disse assim, vai... Hã? Foi o quê? Vê na internet alguém? Se foi leproso ou se foi aleijado. Vê aí, Jep. Aí o que acontece? Vai lá, quando chega lá, mostra aos sacerdotes. Pronto, aí Jesus está fazendo o que eu estava dizendo aqui agora, né? Ou eu estava dizendo o que Jesus fez. Então veja, é preciso que a gente entenda que se Deus curou, os homens vão ver, meus irmãos, os homens vão constatar isso. E tinha que se mostrar ao sacerdote, né? Ter vivido ou ter aconselhado uma situação semelhante pode ajudar. O leproso, né? É porque vivia fora da cidade, aí tinha que se mostrar aos sacerdotes para depois
ser readmitido dentro da cidade. Ter vivido ou ter aconselhado uma situação semelhante pode ajudar, mas é preciso ter cuidado para não errar no diagnóstico de semelhança, né? Você pode ter já aconselhado alguém, pode pensar que o problema é o mesmo de outra pessoa, e pode ser que não seja, tem que ter cuidado nisso aí, tá bom? E trabalhar sempre o coração da pessoa. Eu vou dizer aqui uns textos só para ficar gravado, a gente não vai ler, certo? Salmo 34, 18 e 51, Salmo 10, 17, Salmo 19, 11, Provérbios 4, 23 e depois 27, 19, Jeremias 17, 9 e 10 e Marcos 7, de 21 a 23 e 1 aos Coríntios 10, versos 6 e 7. Todos esses versos vão falar sobre o coração da pessoa. É preciso cuidar do coração e tratar do coração, porque senão esse coração pode criar ídolos. E uma vez que a palavra de Deus não é mais prioridade no coração, quando o coração tem outros ídolos, aí tudo fica bastante complicado.